Agora imagine isso. Você acorda um dia, e todos os outros homens do planeta simplesmente desapareceram. Não há nenhum alarde, nenhuma explicação, nenhuma despedida, só silêncio. Você caminha pela rua, liga a TV, acessa a internet, e tudo confirma, você é o único homem restante na Terra. À primeira vista, a ideia parece absurda, quase como um roteiro de filme de ficção. Mas e se fosse real? Como seria o mundo com essa inversão completa? A resposta está longe de ser simples, e, com certeza, está longe de ser só vantagens. Neste vídeo, a gente vai mergulhar numa simulação bizarra e profunda. Como seria a vida do único homem do mundo, os impactos psicológicos, sociais, e até o futuro da espécie humana. Ser o único homem vivo pode parecer, à primeira vista, uma fantasia para muitos. Afinal, o pensamento comum levaria à ideia de que esse homem seria cercado de atenção, desejado, talvez até idolatrado por sua singularidade. Mas a realidade psicológica seria um peso imenso. Em primeiro lugar, esse homem viveria sob constante vigilância. A sociedade, agora completamente feminina, veria nele não só um indivíduo, mas um símbolo, um recurso genético raro, talvez o último fio de esperança para a reprodução biológica tradicional. Ele teria sua liberdade reduzida, vigiado 24 horas por dia, não por segurança pessoal, mas por segurança da humanidade. Seria uma vida sem anonimato, sem privacidade e sem a possibilidade de se isolar. Cada passo, cada palavra, cada escolha seria analisada, estudada e documentada. Aos poucos, essa falta de liberdade o transformaria num prisioneiro social, alguém com o corpo livre, mas com a alma encarcerada. Além da questão da liberdade, a pressão psicológica seria esmagadora. Imagine carregar o peso de ser o último representante masculino da Terra. A saúde mental desse homem correria sérios riscos. Ele seria cobrado pela sociedade como uma espécie de salvador da espécie, alguém com a responsabilidade genética de manter a linhagem humana. O conceito de relacionamentos, de amor, de escolha, deixaria de existir para ele. As mulheres do planeta poderiam enxergá-lo não como uma pessoa, mas como um ativo genético. Ele se tornaria um objeto de disputa, um símbolo de esperança, talvez até uma figura política manipulada por nações diferentes. O estresse, a solidão emocional e a ausência de pares semelhantes para se identificar, como outros homens para conversar, dividir angústias, trocar ideias, faria com que ele mergulhasse num estado mental extremamente frágil. E a questão vai além da vida pessoal. O mundo inteiro sofreria mudanças radicais com o desaparecimento dos homens. Economicamente, setores altamente masculinos como construção civil, mineração, logística pesada e segurança pública seriam profundamente afetados. Apesar de muitas mulheres estarem plenamente capacitadas para assumir essas funções, a transição não seria imediata. Haveria colapsos logísticos temporários, desorganização urbana e uma queda abrupta em setores industriais. Culturalmente, o mundo entraria numa espécie de luto coletivo. Milhares de famílias perderiam pais, irmãos, filhos, amigos, e isso traria um trauma global. Memorializações surgiriam por toda parte. A ausência masculina não seria apenas uma mudança estatística, seria uma ferida emocional visível em cada canto do planeta. Agora, vamos falar de tempo. Em quanto tempo a sociedade começaria a diminuir? A resposta é clara e assustadora. Em apenas 2 ou 3 gerações, algo entre 60 a 90 anos, a população mundial enfrentaria um colapso populacional irreversível. Isso porque, com a ausência total de homens, a reprodução dependeria exclusivamente de bancos de sêmen existentes, que por mais que estejam congelados e armazenados, possuem validade limitada. A média de conservação ideal gira em torno de 20 anos em condições ideais, o que já limita bastante o tempo útil para a fecundação. Depois disso, mesmo com tecnologia, a taxa de sucesso despenca. Sem diversidade genética masculina, os filhos gerados seriam quase todos de uma mesma linhagem, levando ao aumento de doenças hereditárias, enfraquecimento imunológico e problemas genéticos complexos. A curva de natalidade cairia drasticamente, e a taxa de mortalidade, ao contrário, aumentaria ano após ano. No campo científico, o caos seria ainda maior.
A humanidade se veria diante da necessidade urgente de encontrar meios alternativos de reprodução. Clonagem humana, partenogênese artificial e outras formas de reprodução não sexual seriam exploradas, mas isso exigiria décadas de estudo e testes, e ainda assim, não traria a diversidade genética essencial para uma espécie saudável. A ciência não conseguiria acompanhar a velocidade com que a população envelheceria. E mesmo que esses métodos funcionassem, o novo ser humano que surgisse dali não teria o mesmo potencial adaptativo de uma geração nascida da miscigenação genética tradicional. O planeta viveria uma lenta e dolorosa marcha rumo à extinção. Outro ponto devastador seria o desequilíbrio social e afetivo. A ausência completa de homens causaria impactos profundos na estrutura de relacionamentos, na formação familiar e no tecido emocional da sociedade. Milhões de mulheres cresceriam sem irmãos, pais ou figuras masculinas de referência. O padrão de educação e convivência mudaria drasticamente. A cultura passaria por uma transformação radical, músicas, filmes, livros, tradições que envolviam experiências compartilhadas entre homens e mulheres se tornariam obsoletas. Religiões e ideologias baseadas em papéis de gênero passariam por colapsos ou reformulações forçadas. A sociedade teria que se reinventar por completo. E voltando ao único homem vivo, sua vida seria solitária no que diz respeito à identificação pessoal. Ele jamais teria um igual com quem dividir experiências. Ele envelheceria sem referências. Nunca saberia como seria ser pai entre outros pais, amigo entre amigos, ou até mesmo anônimo no meio de uma multidão masculina. E por mais que fosse tratado com respeito ou até com reverência, o fato de ser o único o isolaria numa bolha onde ninguém realmente o entenderia. Seria o último de sua espécie, o eco de uma linhagem inteira, carregando sozinho o peso da extinção iminente de um lado da humanidade. Além disso, existe um ponto muitas vezes ignorado, o risco de fetichização extrema. Com o tempo, esse homem poderia ser visto não como ser humano, mas como um símbolo. Cultos poderiam surgir, fanatismos poderiam se espalhar, e até seitas religiosas que o tratassem como um enviado divino, ou, ao contrário, como uma ameaça à nova ordem social. Ele poderia ser amado por muitos, mas odiado por outros. Grupos radicais poderiam querer sua proteção extrema ou, em um cenário distópico, sua eliminação para que o mundo seguisse sem os erros do passado. Mesmo biologicamente, esse homem enfrentaria o colapso físico. A demanda reprodutiva que seria colocada sobre ele ultrapassaria os limites humanos. Ele não teria descanso, não teria espaço para envelhecer com dignidade. Seria forçado a uma rotina desumana, sem possibilidade de escolha, com seu corpo tratado como um recurso. Sua saúde física e mental se deterioraria rapidamente, levando a um colapso precoce. E caso ele morresse, seria o fim definitivo da presença masculina no mundo. E aqui entra a grande reflexão: o equilíbrio da humanidade depende justamente da diversidade. Não só de gênero, mas de experiências, perspectivas, interações. Um mundo sem homens, assim como um mundo sem mulheres, não é sustentável. A vida em sociedade foi moldada por séculos de convivência entre esses dois polos, com todas as complexidades, conflitos e aprendizados que isso envolve. A extinção de um lado traz consequências catastróficas para o outro, e para a existência humana como um todo. Por fim, ser o último homem do planeta pode parecer, por um instante, uma ideia curiosa ou até fantasiosa. Mas a verdade é que seria um fardo esmagador, um caminho solitário, doloroso e marcado por pressões insuportáveis. E mais do que isso, seria o início do fim para toda uma parte da espécie humana. A pergunta que fica é: será que a humanidade sobreviveria tempo suficiente para aprender com essa perda, ou seria tarde demais?